Prontinho, já estamos gravando. Meninas, esse é o nosso último encontro do desafio 45 dias, né? E que felicidade que a gente chegou até aqui. Eu não lembro se todas estavam nos primeiros encontros, mas nos primeiros encontros eu fui falando que ia acontecer isso, né? De que íamos ter um número diminuído de pessoas nos encontros finais. Por quê? Porque perseverar não é para todas, né? E essa é a grande chave do emagrecimento. Seja nos encontros, seja na dieta, seja nos exercícios, perseverar é a grande dificuldade das pessoas. E qual é a diferença daquela pessoa que emagrece por um curto período de tempo e volta a engordar, e a pessoa que emagrece 20 quilos e não engorda mais? A perseverança. Quando a gente deixa de fazer uma coisa por um período e essa coisa ela vira um hábito, né? Então, isso é muito importante. A Marli está falando que estava aqui desde o começo, isso é muito bom. Eu fico muito feliz com vocês. Estou muito ansiosa para o nosso encontro final, para que a gente consiga ver aí os frutos que deram do nosso desafio de 45 dias. Porque eu tenho certeza que os frutos têm sido muito bons, né? As meninas que compartilham comigo no WhatsApp, eu sempre vejo muita coisa boa, parabenizo sempre. E é isso, gente. Vamos então dar início ao nosso tema de hoje, que o nosso tema é um tema que as psicólogas já trataram com vocês, mas é um tema que sempre tem algo a nos falar, que é o estresse e a ansiedade na alimentação. Então, quem está acompanhando todos os encontros sabe que cada encontro a gente dá o passo. E hoje é o nosso sexto passo e último aqui do desafio, honrar o nosso corpo. E aí, o que significa isso? Né? Vocês já ouviram falar em alimentação intuitiva? O que isso quer dizer? Alguém quer falar um pouquinho sobre o que entende sobre alimentação intuitiva? Um de cada vez, gente. Ninguém? A alimentação intuitiva, ela é reconhecer a verdade sobre a alimentação. É conseguir diferenciar o estágio de fome que a gente está. Lembra que nos primeiros encontros eu mostrei o que era fome física e fome emocional? E muitas de vocês se identificaram falando que tinham muito a fome emocional. Inclusive, se algum de vocês não tiver visto esse encontro e quiser ver, o link está lá no nosso grupo, certo? E vocês podem ver ainda até o dia do encerramento oficial dos nossos encontros, que vai ser. A Patrícia me falou hoje que vai ser na terça que vem, né? Estava programado para ser essa quinta, mas eu acredito que a coordenação do grupo está mudando essa data. Então, até o último dia do grupo vai ser possível ver todos os vídeos e as aulas. Depois disso, não dá mais para ver, certo? É entender como é que o nosso corpo ele implora por alguns alimentos. Então, a alimentação intuitiva, ela é justamente compreender os nossos sinais que o nosso corpo dá e aprender a lidar com eles. Evite desenvolver uma mentalidade de dieta. O que é mentalidade de dieta? É quando eu penso assim, tal alimento eu posso comer, tal alimento eu não posso comer. Gente, isso não funciona no longo prazo. Não funciona. Por quê? Porque você não vai passar a vida inteira evitando de comer brigadeiro, evitando de comer pizza, evitando de comer as coisas que vocês gostam de comer. Então, vocês têm que desenvolver um pensamento de que a maior parte do tempo você vai comer coisas saudáveis e
você vai se permitir também a comer coisas não saudáveis, porque você tem que aprender a lidar com isso, de forma que o não saudável esteja presente na sua vida, mas não em excesso, né? Quando a gente começou o nosso desafio, muitas de vocês tinham hábitos alimentares muito ruins, né? Com excesso de carboidratos, comendo toda hora, comendo muita fritura, comendo muito fora de casa. E no decorrer desses 45 dias, a gente foi desenvolvendo o hábito de cozinhar mais, desenvolvendo o hábito de incluir frutas, de incluir verduras, desenvolvendo o hábito de escolher melhor os nossos alimentos, de ler os rótulos antes de comprar, né? Então, a gente foi desenvolvendo esses hábitos. E a gente tem que desenvolver esses hábitos para toda a vida, não só aqui para o desafio, certo? Então, evite de ter o pensamento de dieta e entenda que o emagrecimento, ele é uma consequência dos bons hábitos, certo? Simples assim. Então, você vai programar o seu cérebro para viver sempre dessa forma, e não somente aqui nos 45 dias, certo? Meninas, eu vou só apagar o fogo, que eu estou fazendo jantar, já vi. O bom dos nossos encontros serem online é isso, né? Que a gente não para. Então, estou aqui conversando com vocês e o meu jantar já está ali sendo preparado. Vamos dar continuidade. Então, prestar atenção na sua fome é muito importante. Entender que não é pecado sentir fome, mas que isso é uma coisa natural do nosso corpo, né? E que você não pode ignorar. Se você ignorar esse instinto, né, corre o risco de comer alimentos que são pobres nutricionalmente, como uma forma de solução rápida. Então, às vezes, a gente está num processo de emagrecimento, a gente fica com muito medo de comer, né, com medo, já perdeu certo peso, e fica com medo de ganhar aquele peso novamente. E aí a gente começa a querer intensificar o nosso emagrecimento, e aí começa a ignorar. Ah, eu estou com fome aqui, mas eu vou deixar para comer só mais tarde. Eu não jantei, mas tudo bem, né? Não comi nada aqui nesse período da noite, vou comer agora só no outro dia. Só que aí você vai deitar com aquela fominha. Aí quando você se dá conta, você está saltando na geladeira para pegar um biscoito ou um doce. Então, cuidado com essas soluções rápidas, né? Porque às vezes você está deixando de fazer uma refeição que poderia ser uma refeição bem planejada, uma refeição saudável, porque você acha que não está com fome e depois você está comendo muito mais. Então, preste atenção na sua fome, certo? Pare de evitar os alimentos. Né? Um erro muito comum das pessoas quando tentam mudar o estilo de vida é evitar alimentos e se privar de situações. Então, assim, você está emagrecendo, está começando a ver as roupas ficando mais frouxas, está se sentindo bem, aí você começa a querer não comer mais nada, a ficar com muito receio. As amigas te chamam para sair, você não quer mais. Então, cuidado para não ter o efeito rebote, né? Se por um lado você antes podia se excluir por não se sentir à vontade de estar naquele ambiente por conta do seu corpo, agora você pode querer se excluir para não comer mais nada e acabar tendo o ganho novamente do seu peso. Então, ter muito cuidado com isso, né? A gente não precisa evitar os alimentos, a gente precisa ter uma consciência, né, do que a gente vai comer, como a gente vai comer, e fazer isso de forma mais consciente mesmo, né, evitando os excessos. Se vai comer, por exemplo,
vai sair para comer um sanduíche. Evita de pegar sanduíche refrigerante, né? Fica só com o sanduíche, não pega refrigerante. Então, assim, tentar fazer pequenas adaptações para que você não deixe de ter os seus momentos sociais, mas que isso também não seja um pé na jaca total, né? Que aí você não acabe desandando e acabando realmente ganhando esse peso de volta. É uma linha muito delicada, certo? Boa noite, Regiane, e a todas, né? Então, não tem problema nenhum comer um bolo ou uma coxinha quando você estiver com vontade. O que não pode acontecer é isso virar hábito. É todo dia você comprar o Didi Gourmet que a mulher lá vende na porta do seu trabalho. Isso é que não pode acontecer. O alimento, ele é algo cultural, faz parte da nossa socialização. É prazeroso e repleto de história. Não jogue isso fora, certo? A comida ela também tem que ser gostosa. Então, quando você também estiver preparando as suas comidinhas, né, da sua nova alimentação, que agora nós estamos nesse novo momento, né? Tente fazer isso de forma que fique saboroso, de forma que fique atrativo para os seus olhos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Preste atenção aos sinais de saciedade do seu corpo. Porque assim como o corpo ele envia sinais para o cérebro quando precisa de alimento, né? Ele também informa quando está na hora de parar de comer. Gente, isso é tão sério, porque olha, os bebês, por exemplo, eles têm isso muito limpinho, sabe? Uma criança quando nasce, ela tá assim meio que zerada dos maus hábitos que a gente acaba acostumando, né? Então, quando a criança ela está satisfeita, ela não quer mais comer. E às vezes a gente acaba educando de forma errada, querendo forçar a comer até a última colher que está no prato, porque você, na sua cabeça, você acha que aquela criança tem que comer uma quantidade X, e aí quando a criança não quer mais, a criança começa a virar o rostinho, né? Quando é bem bebezinho, começa a virar o rostinho, começa a botar a linguinha para fora quando você coloca a colher, e aí você fica perseguindo a criança com aquela colher, que a gente chama até de a colher perseguidora, e tentando forçar isso para que a criança coma. Isso, no longo prazo, acontece o quê? A gente começa, e a gente vai ficando adulto dessa forma, começa a não perceber mais quando a gente está saciada. Porque a gente é tão acostumado a ter que comer até a última colherada, que a gente começa a não perceber. Gente, perdão, é porque hoje eu já dei uma palestra, então a minha voz ela vai ficando assim já desgastada, mas eu tô aqui na água. Então a gente começa a, a ficar sem noção de quando a gente está satisfeito. Então é por isso que às vezes a gente come e aí a gente quer. Vocês já fizeram a experiência de, por exemplo, você está almoçando. Ai, meu Deus, peraí. Por exemplo, a experiência de vocês estarem almoçando e no meio do almoço alguém liga para você. Quando essa pessoa liga, você começa a falar no telefone, é um assunto importante, é você ter que falar com essa pessoa, aí você para de almoçar. Quando você desliga a ligação, você não está mais com fome. Por quê? Não é que você ficou cheia assim, de um instante para o outro, não é isso. É porque você deu tempo para o seu cérebro entender que, na verdade, ele já estava satisfeito com aquela quantidade. Só que a gente ignora tanto isso, a gente é tão acostumado a não prestar atenção aos sinais do nosso corpo,
que a gente simplesmente não observa. Então, a gente tem que começar a recuperar como é a palavra? Essa sensibilidade para entender quando que a gente está realmente satisfeito ou quando a gente não está. E como é que a gente recupera essa sensibilidade? Prestando atenção aos sinais do corpo. Então, o nosso cérebro ele demora cerca de 20 minutos para entender que o alimento ele foi ingerido. Então, quando você come muito rápido, acaba que o seu cérebro não dá tempo de processar e você acaba comendo mais do que o que, na verdade, você precisava. Por isso que a gente fala muito sobre não comer na frente da TV, não comer olhando o Instagram. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente não presta. Se a gente já não presta atenção só comendo, assistindo TV é que a gente não presta atenção mesmo, né? Então, a chance de você exagerar é muito maior. E eu queria dizer para vocês que não é errado você amar comer, né? Muitas vezes, na primeira consulta, as pacientes diziam assim: doutor, o meu problema é que eu amo comer. Não, isso não é um problema, né? Isso, na verdade, é uma coisa muito boa. O problema é quando você só quer comer ou só ama comer os alimentos que não estão te fazendo bem, né? Então, reconhecer a satisfação por comer alimentos que você ama, comer alimentos de forma intuitiva, entendendo quando você está saciada, comer devagar é muito importante. Reconhecer as limitações do nosso corpo, porque nem todo mundo é feito para vestir o número 36, né? Para você vestir o número 36 ou ter uma cintura ali de 65 centímetros, a gente tem que ter uma estrutura corporal, né? Então, assim, vocês podem observar que tem pessoas que são naturalmente mais magras. Aquela pessoa que às vezes come, come, come e não engorda. E tem pessoas que têm uma estrutura física mais cheinha. Então, às vezes, tem um quadril mais largo, tem essa dificuldade para perder aquela pochete, né? Então, assim, entenda a estrutura do seu corpo, olhe o seu corpo com amor, entenda. Não compare o seu corpo com a pessoa. Por exemplo, você olhar para a Bruna Marquezine, ela tem um tipo de corpo bem magrinho, né? Retinha. Agora, você olhar para a Juliana Paz, você vê que a Juliana Paz, ela é magra, mas ela tem uma estrutura de corpo diferente. Seria muito desumano pedir para a Juliana Paz que ela entrasse no padrão de beleza da Bruna Marquezine. Tem outra atriz que eu não estou lembrando o nome dela, acho que não sei se é Fernanda Garcia, deixa eu ver. Eu acredito que é a Fernanda Garcia, que ela é baixinha. Não é não, vale-me Deus, a Fernanda Garcia não é nem uma atriz conhecida, olha, não é uma professora. Fernanda Souza. Ó, essa daqui, certo? A Fernanda Souza, ela tem uma estrutura de corpo mais cheinha. Ela, inclusive, sofreu muito bullying alguns anos atrás, porque as pessoas chamavam ela de gordinha. Gente, você olhar, eu vi uma foto depois, eu posso até mandar para vocês no grupo, como as pessoas são cruéis. Porque ali nos anos 2000, 1900 e parará, chamavam a Fernanda Garcia de gordinha por ela ter essa estrutura corporal mais cheinha.
Quando, na verdade, ela não é gordinha, ela estava num peso super ok, mas por ela não ter essa estrutura corporal considerada padrão da época, as pessoas condenavam muito ela. Então, assim, entenda a sua estrutura corporal e não se coloque no padrão de outra pessoa, certo? Faça os seus exercícios regularmente, como vocês têm adquirido esse hábito de fazer durante o desafio, não deixem de fazer, né? Coloquem metas na alimentação de vocês, como vocês têm feito, como a gente tem falado tanto aqui nos encontros, certo? Regina, tu quer compartilhar o que você passou para a gente conversar sobre? Abre o microfone para a gente falar. Rejane. Se não quiser, tudo bem. Ah, ela tá sem voz, né? Tudo bem, eu também tô quase sem voz. Mas vai dar certo. Então, gente, entendeu nossas limitações, né? E eu trouxe mais uma vez essa imagem aqui para que a gente relembre, né? Isso que é tão importante da alimentação consciente. Não é legal que a gente vá comer com muita fome, como aqui o nível de fome 10, né? Com aquela fome de leão. Nem é legal que a gente, quando coma, fique tão cheia a ponto de não caber mais nenhuma gota d'água, como lá o outro extremo, né? Vocês já fizeram a experiência de comer, 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 comer tanto que a barriga de vocês ficou doendo ou passando mal? Gente, isso é uma experiência muito ruim para o nosso corpo, né? Além do mal-estar físico, ó, a Regina está falando, eu sempre fui gordinha na escola, me chamavam de baleia fora d'água. Ai, gente, isso é horrível. As pessoas, elas não têm noção do que falam, né? E eu digo isso porque eu também sofria e sofro ainda muito bullying, né? Porque como nosso trabalho como nutricionista é um trabalho público, né? Que a gente faz, a gente lidar com pessoas, a gente lidar com o público, é um trabalho que as pessoas se acham no direito de opinar sobre muitas coisas que às vezes não cabe, né? Então, assim, muitas pessoas já opinaram sobre o meu corpo, sobre achar que eu deveria ser assim, que eu deveria ser assado, mas cada um de nós sabe a nossa realidade, o nosso tipo de corpo e aquilo que você se sente à vontade, né? Às vezes, a dona Maria Antonieta se sente à vontade no corpo, que não é o corpo que, por exemplo, a Regiane gostaria que ela tivesse. Mas quem disse que está errado, né? Desde que ela esteja fazendo a atividade física dela, bem direitinho, bebendo bastante água, comendo bastante fruta e verdura, e os exames, como é? Pedindo água. Ai, tá certo. E os exames dela estejam ok, né? Não tem problema, tá? Eu não estou defendendo aqui o romancear a obesidade, não é isso que eu estou falando, certo? Mas eu estou falando que a gente tem que entender qual é o nosso tipo de corpo, até porque nós aqui, a maioria é mais de 35 anos, né? Então, é uma estrutura corporal diferente. Não se compare com meninas de 18 anos, porque realmente é uma vida diferente. Então, às vezes, eu tenho uma irmã, ela tem 17 anos, vai fazer 18, né? Aí eu pergunto assim, e aí, como é que tá a vida? Ai, tá muito corrida. Gente, o corrida dela é tão diferente do meu corrida, né? Então, assim, não se comparem, tá? Reprograme seus hábitos, né? Então, a gente ter o carinho de arrumar a nossa mesa, mesmo que você vá comer sozinha, mas vou pegar água para mim, por favor.
mesmo que você vá comer sozinha, arrumar a mesa, deixar o prato, a refeição colocada, deixar a mesa bonitinha, né? Entre uma garfada e outra, descansar o talher em cima da mesa, né? Quando for comer, procurar iniciar a refeição pela salada, em vez de iniciar a refeição pelo arroz e pelo feijão, certo? Durante as refeições, após ter comido metade do prato, se pergunte se você está saciado ou se você ainda está com fome. Uma coisa que também pode ajudar é começar a comer em pratos menores. Então, se você está acostumada a comer no prato normal, tentar comer em um prato menor pode ajudar. Se você vai comer em self-service, é muito engraçado essa questão do prato, porque a gente, às vezes, acha que isso é uma bobagem. Mas prestem atenção, como isso é tão verdade que as empresas já usam isso com a gente, mesmo que a gente não perceba. Você vai comer no self-service, no peso, o prato é enorme, não é verdade? É. Quando você vai comer no self-service sem peso, o prato é bem pequeno. É aquele E bem rasinho. e bem rasinho. Por quê? Porque eles querem que você coma menos. É sem peso, é um preço fixo, né? Agora, se é no peso, quanto mais você botar no prato, melhor para o restaurante. Então, se isso é verdade, eu vou começar a fazer isso também na minha casa. Eu vou começar a pegar um prato menor para na hora que eu for comer, os meus olhos, os meus sentidos me ajudarem, né? Você só vai colocar a comida na boca depois que você terminar de mastigar e engolir a comida anterior. Às vezes a gente está tão apressada e isso é tão cultural, porque assim, a gente vem de uma rotina muito corrida, né? Você tem 1 hora de almoço no trabalho em que você tem que se organizar para você comer, para você ir no banheiro, para você resolver seus problemas pessoais. Então, muitas vezes a gente está comendo aqui e não percebe que a gente está botando uma colher na boca quando a gente ainda estava mastigando a passada. Então, faça uma pequena pausa a cada 2 ou 3 garfadas, certo? Limpe os lábios, né? Beba um pouquinho de água. Não tem problema a gente beber até 150 ml de água. Cadê minha água? Até 150 ml de água Na hora junto da com a refeição. refeição. O problema é quando a gente bebe 300 ml de água, aí vai, ou de suco, né? Aí vai realmente atrapalhar a nossa digestão. Mas até 150 ml de água é ok. Inclusive, pode te ajudar a perceber melhor a sua saciedade. Essa técnica aqui da mesa posta, né? É que é muito boa. Então, assim, eu sei que nem sempre dá para fazer isso, né? De arrumar a mesa assim bonitinho, mas olha como dá um charme. Imagina você tomar café da manhã, você pega o seu mamãozinho, já coloca a sementezinha em cima, a aveia. Nem que você vá comer pão integral com ovo e mamão, só isso. Mas você colocar isso de uma forma diferente, a sua percepção muda, né? Isso ajuda também a controlar a nossa ansiedade, porque muitas vezes a gente vai comer com muita ansiedade por comer, né? Então, a nossa vida, ela tem muitos compromissos, o tempo é muito escasso, então a gente vive tentando tapar buracos. Eu falo isso, mas eu também sofro com isso, né? Não é que assim, eu sou um ser de outro mundo. Eu também passo por isso. Às vezes eu faço o almoço dentro do carro. É o ideal? Não. Eu sei que eu estou errada. Eu sei que isso não favorece nem a minha digestão, nem a minha saciedade, porque eu estou comendo muito corrida.
E eu sei que vocês também passam por isso. Mas o que eu quero falar é que é sempre que possível, vocês façam isso, certo? Para que o seu cérebro, ele primeiro coma com os olhos, que a gente veja uma coisa bonita. É diferente você pegar um cuscuz com ovo todo misturado lá de qualquer jeito e você pegar um cuscuz com ovo, que ele tá o cuscuzinho, aquele E o peitinho bem, peixe tá lá fora. aquele ovinho mexido do lado, certo? É muito diferente. Essa questão, Regiane, da fome incontrolável que a gente sente, tem muita relação com a nossa ansiedade mesmo, certo? A gente vai comer já com muita ansiedade. Uma coisa que ajuda, além dessa técnica da mesa posta, é a gente tentar prestar atenção em todos os sabores que a gente está comendo, né? Tentar tirar o foco. Por exemplo, quando você notar que a sua fome não é uma fome física, é uma fome emocional, tentar fazer outras atividades e não comer. Então, se eu estou observando, ai, que vontade de comer um sorvete, por exemplo, né? Porque lembra que a gente falou naqueles encontros que a fome emocional, ela é muito específica, né? Ela geralmente é uma fome que vem de uma coisa específica. Então, assim, é de um sorvete, é uma fome de uma coxinha, é uma fome de tal coisa. E você perceber que você está com esse tipo de fome, você vai fazer outra coisa. Você vai ouvir música, ou vai caminhar, ou, enfim, ligar para alguém, mas tentar tirar o foco da comida. E quando você for comer as suas refeições normais, você vai tentar fazer isso da mesa posta, colocar a mesa já bonitinha, comer no prato menor, tentar colocar o garfo na boca, deixar o garfo em cima da mesa, terminar de mastigar bem, para depois comer de novo. Quando chegar na metade do prato, se perguntar: eu ainda estou com fome? Muitas vezes a gente tem essa fome incontrolável que a gente está comendo na frente da TV, uma garfada depois da outra, comendo assim, de qualquer jeito, apressada. Aí, se a gente não faz nenhum desses outros passos, realmente é difícil a gente controlar. Então, tentar aplicar essas técnicas. Isso aqui eu já falei, né? Que é arrumar a mesa, mastigar bem, usar pratos pequenos, poupar o garfo, colocar uma música ambiente ajuda muito. Gente, quando a gente vai num restaurante, por exemplo, e tá com uma músicazinha ambiente, não deixa o clima diferente? Se a gente vai numa churrascaria e tá tocando ali um pagode, um samba, a gente já fica mais animada para comer, né? A gente vai num churrasco, tá tocando um forrozinho, a gente já fica ali naquele clima de churrasco. Agora, se a gente vai num restaurante, tá tocando aquela músicazinha mais calma, a gente já vai até se tranquilizando, né? Vai ficando naquele clima mais ameno. Então, tentar trazer isso, gente, funciona. É só vocês lembrarem que os restaurantes já fazem isso com a gente. Eles fazem essas técnicas para que a gente compre mais deles. E o nosso objetivo aqui é fazer essas técnicas para que a gente consiga emagrecer quanto a gente quer, né? Então, não subestimem essas dicas. Parece bobagem, parece uma coisinha. Ai, meu Deus do céu, agora quando eu for comer, vou ter que botar música. Era só o que faltava. Meu marido vai dizer que eu tô doida, botando música relaxante para ir almoçar. Deixem falar o que falam. As pessoas falam, as pessoas julgam. Tem uma meditaçãozinha que eu vou mandar para vocês no grupo, que é a meditação do chocolate. Uma vez, bem no comecinho do meu Instagram,
eu fiz uma postagem com essa meditação, explicando como era. Gente, as pessoas riram de mim. Riram de mim assim, descaradamente, sabe? Porque na internet o pessoal não tem vergonha de nada, não. Fosse aqui no cara a cara, a pessoa não ria. Achando, ai meu Deus do céu, que besteira. Agora tá numa vibe diferente, assim, negócio de meditação. E não deram crédito, né? Mas isso é uma coisa que funciona tanto se você aplicar. O problema é que a gente tem muitos preconceitos internos e não faz. Né? Ah, não, vou fazer aqui de qualquer jeito. Vou comer na frente da TV mesmo. Não vou botar a mesa ajeitada, não, que isso dá trabalho demais. Deixa eu comer aqui um garfo após o outro. E não faz. Então, façam as dicas, façam essas técnicas que eu tenho certeza que vocês vão ter muitas coisas boas, certo? Para ir controlando, né? Então, recapitulando aqui o que a gente falou. Primeira coisa, para a gente vencer esse estresse e essa ansiedade. Prestar atenção no nível de fome e de saciedade. Segunda coisa, fazer a técnica da mesa posta. Terceira coisa, colocar uma músicazinha ambiente. Quarta coisa, mastigar, comer, colocar uma garfada na boca, colocar o garfo em cima da mesa e esperar para terminar de mastigar e engolir, para depois colocar de novo. Quinta coisa, quando chegar na metade do prato, se perguntar se ainda está com fome ou se não está. Sexta coisa, começar a comer pela salada, em vez de começar a comer pelo arroz e pelo feijão. Sétima coisa, beber pequenas quantidades, 150 ml de água, junto com a refeição, para limpar os lábios, né? A cada 3 ou 4 garfadas, beber um golinho de água para limpar a boca, ver se já está saciada. Então, olha só, eu te dei 7 passos para você aprender a driblar essa ansiedade e essa ansiedade na hora de comer, né? Eu tinha falado 2 coisas, mas agora eu esqueci. E aí, gente, o nosso encontro hoje foi esse, certo? São 7 passos para você aplicar no seu dia a dia. Vocês sabem que eu gosto da coisa assim, bem prática, né? Com a psicóloga, eu tenho certeza que vocês falaram coisas assim mais abstratas, mas aqui na nutrição a gente trabalha com dicas bem práticas para que vocês consigam realmente aplicar, certo? E aí agora eu vou parar aqui a transmissão e vou abrir para que vocês possam falar. Alguém quer tirar alguma dúvida, alguma coisa? Falar algo desses 45 dias. O que vocês acharam dos encontros, gente? Vocês gostaram desse formato do online? Tem algo que vocês queiram acrescentar para um próximo desafio? Esse desafio foi só um pontapé inicial, né? Porque tem muita gente que diz, ah, mas eu não perdi peso, eu não perdi nenhuma grama, não sei o quê. Aí, tanto que eu estava falando para minha amiga, eu disse assim, mulher, esse desafio foi um pontapé inicial, que é para a gente se adaptar, fazer coisas que a gente não fazia. A gente ia só para zumba, aí tinha uma alimentação errada, tinha exercícios errados, muitas coisas que a gente não sabia e continuar botando em prática para poder ter uma vida saudável. Para mim foi muito bom. Peso eu acho que eu não perdi não, mas perdi alguma coisa, pelo menos a vontade de comer muito eu perdi. Então tá de boa para mim, tá? Para mim foi ótimo. Que coisa boa, fico muito feliz. A Regiane mandou aqui no chat, deixa eu abrir aqui. A Regiane falou, para mim foi muito bom
e desafiador, pois eu estou com a minha imunidade muito baixa, mas ainda não vou desistir. Muito bem, Regiane, é isso mesmo que a gente quer, que vocês não desistam, né? Que vocês persistam aí até vocês alcançarem o objetivo de vocês, né? Alguém mais quer partilhar aqui como é que foi o desafio? Até porque na idade, pelo menos na minha idade, né, que eu já tô com 67, se eu perder muito peso, eu não faço academia, eu vou ficar pelancuda, vou ficar feia, eu não quero meu corpo pelancudo, eu quero o meu corpo normal, tá Sim, entendendo? Porque quando você faz academia, tudo bem, você fica na academia, mas no próprio instante que você sai da academia, você vai ficar pelancuda. E eu prefiro perder o peso normal, ou peso, ou medida, que eu não sei o que, que eu vou perder, o que, que eu vou ganhar. Mas eu não quero. Eu estou me sentindo bem. Pelo menos isso eu estou me sentindo bem. uhum. Isso é o melhor, né? Que a gente se sinta bem. O importante é você estar se sentindo bem. Pois é isso, gente. Olha, no dia do encerramento, eu quero todas vocês lá. Eu quero tirar uma foto com vocês, com a dona Maria Antonieta, com a Ai, Rejane, todas, né? Mas especialmente com elas, que eu sei que as que mais acompanham aqui, pelo menos as que eu lembro mais assim, de nome, né? Que aparece aqui. Pois, gente, foi um prazer estar aqui com nossa, vocês. muito obrigada essas palestras tão maravilhosas. Eu que agradeço pelo carinho. A Marli mandou aqui no chat. Eu gostei muito, por exemplo, não perdi peso, mas aprendi a comer a comer o quê? Comer nas horas certas. Obrigada por tudo. Ai, que maravilha. Né? Isso é muito bom. Às vezes a gente não perde peso, mas a gente tem outras coisas que a gente ganha, né? Pois E é, assim, é gente, não isso mesmo. desistam, né? Vocês têm tudo para alcançar o objetivo de vocês, certo? E não esqueçam que quem ganhar, né? Independente de quem seja, vai ganhar o acompanhamento nutricional, né? Que a Suzana prometeu. Então, eu estou muito Ah, assim. foi, ela falou sexta-feira mesmo, que ela foi Pois... fazer funcional com a gente. Ai, foi. Foi, sexta-feira. Eu estava doida para ir para o funcional na Ah, sexta-feira, mas. até ela ficou dizendo, ai, você tá no foco, viu? Falando pra mim, né? Porque eu fui pra festa só bebendo água, disse que eu tava sóbria. Uhum, que coisa boa. Gente, eu não consegui ir para o São João porque eu estava na apresentação. Eu Eu também faço fui. balé, né? Aí eu estava me apresentando, aí terminou muito tarde. Uhum, Mas eu vi as fotos, eu fiquei com vontade de ir. foi muito bom. Mas vai ter outras oportunidades. Vai sim. Pois, gente, beijo grande e tchau, tchau. Outro, meu amor. Tchau. Tchau. Até o dia do encontro lá. Até. Até. Tchau. Tchau.